de Newton, e daí nós vamos ver algumas formas de aplicação dessas 3 leis de Newton, e eu torcendo para que a gente volte no final do mês, para que eu possa passar algumas coisas no quadro, alguns exemplos para vocês, e a gente não precise ficar olhando o vídeo assim e tem algum contato, porque eu já estou sentindo falta. Então, como eu falei, essa aula vai ser sobre a primeira lei de Newton, mas não só sobre a primeira lei de Newton, tá? Ela vai ter mais uma coisinha, que é diferenciar peso e massa, que são duas coisas diferentes. Quando a gente vai na farmácia e tal, a gente normalmente mede a nossa massa, a gente não mede nosso peso, porque peso é um tipo de força, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, a nossa aula vai ser então sobre a primeira lei de Newton, e como de hábito, vocês vão ter duas perguntinhas para responder na internet. Eu vou colocar o link no Moodle e vou enviar pelo grupo da turma também, no WhatsApp. Então, a primeira pergunta é: uma pessoa está em pé no corredor de um ônibus em movimento. Se o motorista freia bruscamente a pessoa, o que acontece com ela? Então, eu vou indicar as páginas do livro para vocês darem uma olhada. Eu agora de cabeça não recordo. E vou enviar um texto também, um texto base para vocês darem uma olhada para conseguir responder essas perguntas também. E a partir dessa aula, olhando, acho que vocês vão ter condições de responder também. E a segunda pergunta é: um corpo pode ter peso nulo? Ponto de interrogação. E massa nula? Ponto de interrogação. E explique por quê. É importante explicar, tá? Pode dar uma viajada boa na maionese o quanto vocês quiserem. A gente começa essa aula, então, olhando esse videozinho aqui, que ele é um pouco diferenciado, e eu quero que vocês prestem atenção nessa menina, porque aqui a gente não usa vídeo simples, tá? Dá uma olhada no vídeo, presta atenção na menininha. Ela é a única dos três que está sem cinto de segurança. O que acontece com ela? Isso é um dos efeitos da primeira lei de Newton. O que a primeira lei de Newton diz? Que se um corpo ele está parado, a tendência dele é que ele continue parado. Se um corpo estiver em movimento com velocidade constante, é que ele continue em movimento com velocidade constante. O que acontece nesse vídeo aqui? Ó? A menininha, ela continua parada. Essa é a parte louca, tá? Desculpa, ela continua em movimento. Ela estava em movimento junto com o carro, ela continua em movimento. Quem para é o carro. Como ela não está presa no carro, ela sai voando. Diferente dos pais delas, que estão presos no carro pelo cinto de segurança, e eles param junto com o carro porque o carro parou. A menina não está presa. O que diz a primeira lei de Newton? Se ela está em movimento, ela continua em movimento, que foi o que aconteceu com ela. Por isso que ela é ejetada do carro. Aqui a gente tem esse primeiro vídeo aqui que eu mostrei da menininha, ele é um vídeo de ensino feito na Inglaterra, para mostrar a importância do cinto de segurança não só no banco da frente, como no banco de trás também. Normalmente, pessoal, quando tem acidentes de carro e as pessoas no banco de trás não usam cinto de segurança, elas matam as pessoas do banco da frente. Porque o que acontece? As pessoas do banco da frente têm o airbag e normalmente usam um cinto de segurança. Aí a pessoa, quando o carro bate ou freia, ela para. Já a pessoa do banco de trás que não tiver com o cinto de segurança, ela vai continuar em movimento. O que vai acontecer? A pessoa do banco de trás vai apertar a pessoa do banco da frente contra o airbag ou contra o painel do carro. Se for contra um airbag, pode matar a pessoa do banco da frente asfixiada. Se for contra o painel, vai apertar a cabeça da pessoa contra o painel do carro. Então, isso é bem importante para frisar o uso de cinto de segurança no banco de trás. Aqui a gente já tem um pouco mais viajado, tem que prestar atenção aqui assim, ó. Isso é um acidente nos Estados Unidos. Olha isso aqui eu acho, sempre achei que fosse uma moça sendo ejetada do carro. Porque, pessoal, olha a parte louca desse processo. A primeira lei de Newton não falha, tá? Quem para na batida é o carro. A moça já continua em movimento, então ela é ejetada do carro, tá? E não é ejetada de uma forma comum, assim, ela é bem ejetada.
Como eu falei, esse aqui é nos Estados Unidos, mas a gente também tem a gente não perde para os americanos em fazer merda. No Brasil, a gente também tem um aqui, e essa aqui é uma reportagem de um jornal americano falando sobre um brasileiro. Que o cara parece aqui a Daiane dos Santos fazendo um duplo twist carpado. Só para constar, o cara não morreu, tá? Diferente da menina do outro vídeo, que certamente morreu. Esse cara não morreu, ele quebrou uma perna e um braço. E ele é ejetado do carro porque ele continua em movimento. Isso quer dizer o quê? Olha a parte louca de novo. O carro estava girando. Como é que o cara estava dentro do carro? Girando junto com o carro. A partir do momento que ele é ejetado do carro, ó, ele é ejetado girando. Porque se ele estava girando, o movimento dele era circular, era de girar, ele vai ser ejetado, como diz a primeira lei de Newton, continuar em movimento. Então ele vai continuar girando. Se vocês prestarem atenção, eu não falei para vocês uma das partes da primeira lei de Newton, que é a parte de se ele está parado, ele vai continuar parado, que é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Que você já deve ter tentado fazer isso em casa, a gente vai fazer isso em aula quando nós voltar. Tem um truquezinho muito interessante para fazer isso funcionar, que eu vou contar para você só depois do final do vídeo. Eu acho esse vídeo muito foda, que é uma propaganda de uma moto da BMW. Aqui, ó, presta atenção. O cara, quando ele tira a toalha, ele faz força só na toalha, ele mexe só a toalha. Então, as coisas aqui, a tendência é, como elas estão paradas, elas devem continuar paradas. É isso que diz a primeira lei de Newton. Claro que no mundo perfeito isso aconteceria, mas no mundo real, o que a gente tem aqui? A gente tem outras forças agindo. A gente tem a força de atrito entre a toalha e os copos, a gente tem a força da gravidade, a gente tem. Só que a gente, nesse caso, está fazendo força, o cara está fazendo força só na toalha, olha só, ele mexe só a toalha. Isso quer dizer que essas coisas aqui que estão em cima da mesa devem, pela primeira lei de Newton, ficar paradas. Se estão paradas, continuam paradas. Por causa do atrito entre a toalha e esses objetos, a gente vai ter um pouco de movimento deles. E tem outro segredo também. A toalha não pode ter costura na ponta. Porque se ela tiver costura na ponta, a costura vai prender nesses objetos e o atrito entre esses objetos e a toalha vai aumentar e eles vão ser arrastados juntos com a toalha quando o cara puxar a toalha para fora. Mas essa propaganda é sobre uma propaganda de uma moto, então a gente vai ver agora o que acontece. Eu acho muito foda. E é todo chique o processo, assim, até com. Isso é um teste de arrancada da moto. Porque se a arrancada dela for boa, que tu tem que puxar com bastante força, nada se mexe. Olha de novo, olha de novo. Como é um teste de arrancada, ele precisa arrancar com bastante força, puxar a toalha sem que as coisas sejam retiradas da mesa. Acho muito foda. E esse é o exemplo que a gente tem de o que está parado tende a continuar parado, tendência de continuar parado, certo? O que está se mexendo vai continuar se mexendo com velocidade constante, que nem a menininha sendo ejetada no primeiro vídeo, que nem as pessoas sendo ejetadas nos acidentes de carro no segundo e no terceiro vídeo. E nesse vídeo aqui a gente tem o que está parado continua parado, certo? Então o que eu queria que vocês passassem para o caderno de vocês é isso aqui, ó. Primeira lei de Newton. Sob condição de força resultante nula. Essa é a parte escrita bonitinha da primeira lei de Newton. Um corpo tende a permanecer ou em repouso, repouso quer dizer parado, ou em movimento com velocidade constante. Repouso parado, movimento com velocidade constante. O que quer dizer movimento com velocidade constante? Que não tem aceleração, continua sempre com a mesma velocidade. Corpos em movimento tendem a permanecer em movimento e corpos parados tendem a permanecer parados, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra coisa que, já que minha namorada tem uma
uma caretinha de desenhar. Eu queria mostrar para vocês aqui, que eu estava testando ontem de noite, o que quer dizer força resultante igual a zero. Sendo igual a zero quer dizer nula. A gente pode pegar o exemplo de nós mesmos sentadinhos numa cadeira. Eu vou desenhar a gente como sendo uma caixa, tá? Porque é bem mais fácil. Quando a gente está parado, sentado numa cadeira, a gente tem duas forças agindo sobre nós. Uma coisa que chama força normal. E a força normal, o que que ela é? É uma força que a superfície onde tu tá, no caso a cadeira, faz em reação a uma outra força. Qual é a outra força que a gente tem? Tem uma força que nos prende à Terra, que chama força gravitacional, ou, que é a outra parte da aula, ou força peso. O que que a gente tem aqui, ó? Algum de vocês sentado na cadeira de casa flutua? Não, né? Algum de vocês sentado na cadeira de casa está afundando na cadeira? Claro, tem aquelas almofadas super macias que a pessoa meio que afunda, mas normalmente tu não passa do ferro, do lastro da cadeira, daquilo que compõe a cadeira. Isso quer dizer, pessoal, que a gente vai ter uma situação desse tipo, onde a força da gravidade vai ser igual à força normal. Isso resulta no quê? O que que significa força resultante? Força resultante é a soma de todas as forças que agem num corpo. Sempre existe mais de uma, tá? Mas é a força resultante, é a soma de todas as forças que agem no corpo. Então, nesse caso aí, ó, a gente tem força normal para cima, então ela é positiva. Força da gravidade ou força peso, que a gente é o nome dela, da força da gravidade, é força peso para baixo, então ela é negativa, e a soma das duas é igual à força resultante. Como nesse caso específico as duas são iguais, quer dizer que força normal menos a força da gravidade vai ser igual a zero. Isso nos leva a uma força resultante igual a zero. E é isso aqui que diz a primeira lei de Newton. Outro exemplo que a gente tem, que é o movimento com velocidade constante, é como se a gente tivesse assim, um carrinho aqui e tal, vamos desenhar um carro meio bosta, mas vai rolar. O carro ele faz uma força para andar para frente, que a gente vai chamar de força do motor. E tem uma força que é bem comum para trás, que a gente chama de força do ar, força de arrasto do ar. E tem em todo lugar, tá? Porque todo lugar da Terra tem ar. O que acontece nesse carro? Nesse caso, a gente tem a força do motor agindo para frente de forma positiva e para trás a gente tem a força do ar agindo de forma negativa. Então a soma de todas as forças que tem no carro, não é que ele não tenha força da gravidade, tá? A gente normalmente faz as forças da horizontal e as forças da vertical em separado. Vamos ver só as da horizontal nesse carro. A gente tem aqui as força do motor para frente, força do ar para trás. Isso é igual a uma força resultante. Vocês já devem ter notado que às vezes a gente consegue manter a mesma velocidade no carro. Se a gente tiver a mesma velocidade sempre, a velocidade for constante, então a gente chama aqui igual a CTE, e CTE quer dizer constante. Se a velocidade for constante, isso quer dizer que a força que que o motor faz para o carro andar para frente, vai ser igual à força que o ar faz no carro para trás. Não é só o ar, tem um atrito com o chão também, mas vamos ignorar isso por enquanto. Então, se as duas forem iguais, quer dizer que a gente vai ter FA menos Fm menos a força do ar vai ser igual a zero. Ou isso quer dizer que a força resultante no carro, somando todas as forças que tem no carro, a força resultante vai ser igual a zero. Então, esses são os dois casos, falando de uma forma bem básica,
que acontece a primeira lei de Newton. Quando a gente está parado, a soma de forças